Pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Tiago dando o seu olá oficial, dando continuidade nas nossas aulas de física. Que bom ter você aqui para nós podermos compartilhar o conhecimento e, pelo menos da parte nossa de professores, ficarmos felizes em saber que estamos influenciando pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, porque o conhecimento, ele faz isso. O conhecimento te possibilita viver uma qualidade de vida melhor. Bom, recadinhos rápidos, certo? Livro didático, você tenha ele à mão. Não deixe de ler, de estudar mesmo. Você é um estudante, né? Leia o livro didático, veja as informações que eu não coloquei aqui nos vídeos. É importantíssimo. A respeito de dúvidas, no WhatsApp, qualquer momento. Nós temos plantão de dúvidas, no meu caso, às quintas-feiras, pela parte da tarde, de 1 às 5, certo? Então, se você tem alguma necessidade de tirar dúvidas, pode ir lá, estou à disposição. E também é possível que nós combinemos aula pelo Google Meet, uma aula virtual, tá? À disposição de vocês, só não fique com as dúvidas. Bom, nessa aula nós vamos exercitar movimento uniforme. São 5 questões fáceis e o meu conselho para vocês é que antes que eu dê o toque da questão, tente resolver e aí depois veja quais são os conselhos que eu estou dando para que o rendimento dessa aula de hoje seja melhor. E, por favor, não fique só nessas questões aqui. Dê uma olhada no livro didático, sabe? Ou seja lá onde for, na internet, tem muitas questões sobre o movimento uniforme. Bora lá! Conversamos demais já. Bom, então eu vou analisar as 5 questões, dar mais ou menos as dicas do que você vai precisar fazer e fique à vontade, tá? Olha o que diz a primeira, aqui lá do Paraná. Um pequeno animal desloca-se com velocidade média de 0,5 metros por segundo. E a questão quer saber a velocidade desse animal em quilômetros por dia. Então ficou fácil. Por quê? Lembra que 0,5 metros por segundo, eu posso com certeza escrever assim, olha, significa que ele anda 0,5 metros a cada 1 segundo. Essa é a leitura que nós fazemos dessa unidade. Em 1 segundo ele anda 0,5 metros. Então, você precisa transformar esse metro para quilômetro, certo? Só isso. E esse segundo em dia. Tudo é regra de 3, tudo é regra de 3. E se você não lembrar dessa aula, eu estou colocando novamente um card aqui, especificamente sobre essas grandezas, sobre a transformação dessas grandezas. Fez as regrinhas de 3? De segundo para minuto e de minuto para hora? Acabou, você já vai ter esse tempo embaixo em hora. Pegou o 0,5 metro, transformou para quilômetro, beleza, aí é só brigar com a matemática, certo? Somente. Bom, segunda questão diz assim, tem até uma dica do Tiago aqui, mas bora ler a dica depois. Recentemente foi divulgada pela revista norte-americana Nature a descoberta de um planeta potencialmente habitável. Será, rapaz? Esse planeta está a apenas 4 anos-luz de distância e é considerada a menor distância entre a Terra e o exoplaneta. Considerando que a sonda espacial Helios B atinge uma velocidade máxima recorde de aproximadamente 250 mil km por hora e fosse enviada a esse exoplaneta numa tentativa de encontrar vida, qual a ordem de grandeza em anos dessa viagem? Considere que o movimento da sonda é retilíneo, uniforme e que 1 ano-luz igual a 1 vezes 10 a 13 quilômetros e que em um ano terrestre tenha exatos 365 dias. Muito bom. Dica do Tiago lá em cima. Com a fórmula de velocidade, calcule o tempo em horas, então transforme para anos.
E aí, Thiago? Falou nada. Falei sim, muita coisa. Olha quais são as informações que ele dá. Ele deu a velocidade da sonda, 250 mil quilômetros por hora. E ele deu também essa distância, ó, 4 anos-luz. Mas ele complementa essa ideia, porque 1 ano-luz é igual a 1 vezes 10 a 13 quilômetros, certo? Se 1 ano-luz é 1 vezes 10 a 13, 4 anos-luz dá quanto em quilômetro? Você está percebendo que você vai ter, na fórmula de velocidade, ó, velocidade já está lá em cima, certo? Já está lá em cima. O ΔS, você só vai ter o trabalho de transformar anos-luz em quilômetros. Velocidade está em quilômetro por hora e o ΔS está em quilômetro. Então, o tempo vai sair em que unidade? Vai sair em hora, certo? É isso que vai acontecer, hora. E aí, por que ele dá a informação que um ano terrestre tem exatos 365 dias? Porque todas as respostas estão em anos para marcar. Então, depois que você descobrir esse tempo em horas, você vai fazer uma regrinha de 3 para descobrir quantos anos, aproximadamente são essas horas aqui. Deu para perceber? Agora cuidado, porque essas horas vão estar, vai ser um número, tipo, deixa eu colocar aqui, 1,2 vezes 10, eu vou colocar um valor aqui que está fora da questão, 1,2 vezes 10 a 15 anos. Ele pede qual a ordem de grandeza. Se você não lembra de ordem de grandeza, eu estou deixando um card aqui em cima para você revisar. Tiago, eu nunca vi. Então, beleza, seja apresentado para ordem de grandeza. É uma aula sobre ordem de grandeza e notação científica, que é esse formato de escrever os números, com um expoente, tá? Por favor, dê uma olhada nessa aula aqui. Para a próxima, terceira, suponha que a velocidade média do Kasato Maru durante a sua viagem de 52 dias do Japão ao Brasil, em 1908, tenha sido de 15 km por hora. Podemos afirmar que, especificamente nessa viagem histórica para a imigração japonesa, o navio, deixou só o nome do navio lá, como se a gente conhecesse a história. O navio percorreu em milhas náuticas aproximadamente a distância de... Bom, olha aqui, ele deu o tempo, 52 dias, deu a velocidade, 15 km por hora, e quer saber a resposta em milhas náuticas. Mais uma vez, velocidade, ΔS, ΔT. Qual a confusão aqui? A velocidade está em quilômetro por hora. Quilômetro por hora. O ΔT está em dias. Então você vai ter que transformar esse tempo que está em dias para horas. Por quê, Thiago? Porque a velocidade está em quilômetro por hora. A não ser que você queira transformar a velocidade de quilômetro por hora de quilômetro para dia. Eu imagino que você não vai querer fazer isso. Como é que eu transformo dias para horas? Olha, um dia tem 24 horas e 52. Faça essa regra de 3 aí. Beleza. Velocidade de quilômetro por hora, ΔT em hora. Então quer dizer que o ΔS vai sair em quilômetro, tá? Mas ele quer em milhas náuticas. Está aqui a proporção, 1 milha náutica e aproximadamente 1,85 quilômetros. Então, o valor de ΔS que você vai descobrir, você faz uma regra de 3 para saber quantas milhas náuticas ele andou. Ele está dizendo aproximadamente, porque com certeza vai ser um número, não vai ser um número exato, tipo 12 mil, 14 mil, vai ser, exemplo, 14.200. Aí você dá para perceber que vai ser aproximadamente 14 mil. Faça essa conta aí. Essa aqui é divertida. Penúltima. A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento deste instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo de 300 mil km por segundo, essa é a velocidade da luz no vácuo.
e que em determinado instante um dos satélites encontra-se a 30 mil quilômetros de distância do receptor. Qual é o tempo de propagação da onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor? Essa aqui não tem como errar, porque ele só dá duas informações, né? Ó, ele deu aqui 300 mil quilômetros por segundo, dá para perceber que é uma velocidade, só pela unidade, quilômetro por segundo. E deu a distância, 300 mil. Olha só que interessante, velocidade, ΔS, mais uma vez, ΔT. A velocidade está em quilômetro por segundo. O ΔS está em quilômetro, então o ΔT vai sair com que unidade? Se a velocidade está em quilômetro por segundo, e desse lado aqui eu tenho quilômetro, o que vai ser embaixo? Vai ser segundo. Olha, que fácil. Já vai dar a resposta na unidade que a gente precisa. Que todas as respostas estão em segundo. Ei, essa daqui ficou de brinde para vocês, hein? Quinta. Em uma longa estrada reta, um veículo automotor desloca-se com velocidade constante de módulo 70 km por hora durante 45 minutos. É correto afirmar que a distância percorrida nesse tempo foi de... O que precisa fazer aqui? A única coisa que vai ser interessante, necessária, é passar esses 45 minutos para hora, porque a velocidade está em quilômetro por hora, correto? E que bom que as respostas todas estão em quilômetro, porque aí vai ser a única transformação, a única conversão que nós vamos precisar fazer. Bom, essa seria a nossa lista dessa semana. E qualquer dificuldade, estou à disposição. Divirtam-se. Abraços.